Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui você sabe que é a casa da treta, mas na verdade dos livros. A gente gosta quando a treta está dentro do livro, e é o caso hoje. E eu descobri esse negócio, Vânia já sabia. Eu fiquei chocada e eu acho que vai ser aposta para a Bienal. Vânia discorda, mas eu quero saber sua opinião. Eu sou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. O Sincericídio Literário é o lugar para a gente bater papo sobre livros, sobre treta. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e a gente pede a sua opinião também. Você vai encontrar também os nossos links de outras redes sociais, como o X, o Instagram, que é da onde vem essa treta hoje, e o meu livro novo, O Conde Sovina, um romance de época, e as nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55. Pois bem, você sabe que a gente já está no esquenta para a Bienal do Rio, que começa um dia depois do Dia dos Namorados, numa sexta-feira 13. E aí, a gente que já participou de algumas bienais na vida, a gente já começa a imaginar o que vai acontecer nessa. Qual vai ser a modinha? Cada bienal tem uma modinha. Se você ainda não viu, você vai ver um vídeo nosso falando das modinhas de bienal. Essa modinha que aconteceu agora, eu fiquei tão chocada. Eu confesso que eu não sabia, tá? Vânia já conhecia. Eu vou mostrar, mas eu vou ter que tirar rápido. Porque são coisas Esses são os melhores, que aí vocês têm que parar para dar uma olhada, ampliar a imagem. Eu não sei, eu não tenho como salvar, porque é um post do Instagram. Eu acho que do jeito que tá, dá até para deixar um pouco. Eu vou te mostrar a área e aí eu vou tirar, tá? E aí depois, enquanto a gente vai conversando, eu mostro outros. Tá? Tu já imagina o que é, né? Então, uma capa de livro chamada O Pesadelo Amarrado, Bonding, eu imagino, né? Tá amarrado. O pesadelo confuso, o pesadelo que dá medo. E aí tem uma imagem, é um card que acompanha o livro. É o livro de papel aqui, tá vendo? Da autora. Não. A Thousand Bookish Lives. A Thousand Books Lives. Eu não sei se dá para ver o que está acontecendo aqui. Não, tá muito pequeno. Que bom. Então não vou dar zoom, não. Mas é isso mesmo que você imaginou num livro que se chama Pesadelo Amarrado. É um livro erótico e o card. Provavelmente que o assunto é sobre bondade. Não bondade, é bondage, que é aquele ato em que uma das pessoas é amarrada naqueles nós elaborados, às vezes até pendurado no teto, e Eu vou te rola. mostrar. O card é exatamente o ato. Uhum. Tá? Eu vi isso, eu falei, tá, que moderno essa, né? Né? Aí eu fui e continuei olhando o Instagram, né? Aí Uhum. aqui eu acho que dá para ver. Sim. Não sei se dá para ver aqui. Não, não. Não. Não.
É a Inclusive, bondada contra uma parede e ele está com a calça aberta no... na verdade, tem esse negocinho que parece aquela coisinha que a gente bota em volta da árvore de Natal, que eu esqueci o nome, aquelas. É guirlanda? Aquele Não. raminho, é. Aquele raminho que é prateado ou dourado, né? Em que a pessoa que tirou a foto botou especificamente de forma que fique em cima do membro do cara, Da porque tá mesma de fora. maneira, essa espada aqui, isso é uma espada Exato, colocada em cima da imagem. Mas a exato. imagem está segurando o cabelo da moça. E tá calibrando ela. São muitos, tá? São muitos. Esses foram os que eu vi um, eu falei, opa, dois, três. Eu comecei a mandar para a Vânia. Teve uma hora que eu parei, porque eu entupi a caixa da Vânia. Eu acho que isso é a minha aposta para a Bienal, né? Porque a gente já falou com você do livro bonitinho. Isso com certeza. Mas eu acho que entre o nosso mundinho de autor indie, é isso aí. Ok, aí já é um pouco diferente, tá? Quando você falou sobre ser aposta de Bienal, eu pensei em termos de editoras. De Ah, não, editoras, não, editora. Porque né? a Bienal do Rio, assim, geralmente são 3 pavilhões. O primeiro pavilhão é o pavilhão da Xepa, adoro. Segundo pavilhão é o pavilhão das editoras grandes. E o terceiro pavilhão é o pavilhão da praça de alimentação e dos indies. Tem editora, tem tudo, mas os indies geralmente ficam no terceiro. E é onde a gente se encontra. Tem um stand pequeno, um stand maior, a gente se encontra, né? E tem palestrinha, tem, né, não sei o quê, lançamento de livros. E ali eu aposto nisso. Eu não vou ter, tá? Mas já te falo. O que que acontece, né? As modas aqui no Brasil demoram um pouquinho. A gente já falou sobre isso desde a nossa primeira temporada, quando a gente falava bastante de livro, e quando a gente volta e meia cita o famoso 50 tons de cinza, né? Que demorou um pouquinho para vir, não tanto quanto antigamente, né? Por causa das redes sociais, mas demorou um pouquinho para vir e grudaram de uma maneira que ainda não foram embora, né? Essa febre dos romances eróticos, né? Que foram ficando cada vez mais pesados e agora estão totalmente voltados para o romance tabu, especialmente lá nos Estados Unidos, tá? Aqui tem uma ou outra que ainda entra um pouquinho em discussão e tudo mais, mas lá fora romance tabu tá que nem água. A Porque o gente que já que falou bastante. O último vídeo foi de clubinho, né? Que era um tabu horroroso. pois é, porque o que que acontece? Sim, ainda tem muita gente que lança livro por editora, mas assim como também no Brasil, a quantidade de livros de pessoas independentes, sem editoras, cresceu demais, né? Primeiro porque as editoras têm um número limitado de autores que ao longo do ano pode comprar os direitos, né? Editora não tem dinheiro sobrando assim para sair comprando um monte de coisa, porque tem todo investimento de capa, de divulgação, disso, daquilo, revisão, adiantamento para autores quando é o caso e essas coisas todas. E segundo, porque também, dependendo do que você escreve, pode não ter o perfil da editora A, B ou C, ou pode não ter o perfil de editora nenhuma, como foi o caso de uma das autoras que nós citamos nesse vídeo do Clubinho dessa confusão horrorosa, em que nós citamos uma outra autora chamada K. Webster, que indie lançou um livro nessa maior plataforma de venda online e o livro foi banido porque era um livro com assunto tabu. Esses dias apareceu um vídeo dela que deve ser meio dancinha do tique-tique, que estava até assim, o rostinho dela, assim, e as palavras escritas assim,
No ano tal eu lancei o livro tal, que era um assunto tabu, e isso me fez ser expulsa daquela plataforma. Eu me arrependo? Aí mostra a carinha dela fazendo assim, porque ela ficou muito mais famosa e ela ficou muito rica. Se você for olhar o site dela, a quantidade de livros chamados dark, escuros, sombrios, por ter assuntos tabus, é muito maior do que um romance de máfia, por exemplo, né? Naturalmente, são livros que também têm bastante cena de sexo. Então, tem muita autora indie ganhando dinheiro, óbvio, em dólar, né? E elas investem pesado no marketing. Elas até costumam fazer uma coisa que me deixa um pouco irritada, que é assim, lança uma série com uma determinada capa. Tu compra a série toda. Dá tipo poucos meses depois, ela relança essa série com uma outra capa. Que às vezes é mais bonita do que a que você comprou. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar toda a série por causa de uma capa? Aí, de repente, 6 meses depois, ela trilança aquela série com uma outra capa, porque agora é uma outra empresa pequena, particular, de ex-resenhistas, blogueiras, que criaram empresas de divulgação e que também criaram empresas de fazer edições especiais. Essas edições especiais, 100% das vezes, são capa dura, com uma capa diferenciada, como é o nome daquilo que eu sempre esqueço o nome da porcaria, esse negócio aqui colorido, como é o nome, Moira? Lombada sangrada. Lombada é isso aqui. Lombada é isso. Como é o nome disso aqui? Não é? Não, eu esqueci o nome. Eu esqueço, tá? Não, espinha é lombada, né? Pois é, porque espinha é em inglês, né? Isso aqui colorido, tá? Mas não é só colorido, como algumas editoras no Brasil estão trazendo. É desenhado, feito à mão, por uma artista. Não é que ele Então, é brush, não, é pintado mesmo. pintado mesmo, assim, elas pegam o lápis com a ponta bem fininha, faz o desenho e depois ela vai pintar como se fosse aquarela, tá? Um a um. Então, geralmente, essas edições especiais, elas têm um número limitado. Por quê? Porque primeiro eu preciso fazer a pré-venda para ter certeza quantos volumes serão. Então, digamos, ela conseguiu vender 200, ela bota uma data início, uma data fim, naquele período vendeu 200. Então, ela vai mandar fazer na fábrica, não, na gráfica, aqueles 200, um pouquinho mais do que 200, sempre passa, né? Aí vai mandar para casa dessa artista, a menina vai pintar um a um, mandar de volta para a autora mandar pelo correio para quem comprou. Então, é um trabalho que demora, às vezes, até 6 meses para você receber o seu livro que você pagou. Como é que você sabe disso, Vânia? Porque eu tenho um livro assim. Eu tenho uma coleção quase completa de livros de homens sereios, em que todos são edições especiais, porque vocês sabem que eu gosto dessas porra louca, né? Mas o que a Moira está trazendo? Já há algum tempo aqui no Brasil, quando essas capas de desenhos, né, de gravuras, viraram modinha, também virou modinha a coisa de você mandar como brinde, porque você comprou na pré-venda, um cartão, né? Um marcador, mas é um marcador de tamanho de cartão postal, em que tem um desenho dos personagens numa determinada cena. Eles card, né? Eles podem estar se beijando, eles podem estar dentro do carro, eles podem estar jogando bola, vai depender do enredo. Só que as americanas deram um plus. Elas, além de trazerem a imagem que elas fizeram daquele personagem, elas trazem uma das cenas quentes. Entendeu? Assim, é pornô. É pornô. Porque não é sensual, porque mostra o ato, entende?
Sim, sim, mas olha só, é um nicho de clientes, Sim, pessoas que sabem do que se trata, porque sim. geralmente já leram o livro em formato normal ou até em e-book, né? Uhum. Então, quando a autora decide, por exemplo, uma das autoras é Saffron A. Kent. É uma autora que já andou saindo aqui no Brasil por uma editora que eu trabalhava, e agora eu acho até que está saindo por outra editora também. Os livros dela trazem assuntos tremendamente tabus. Que tipo de assunto tabu? Aquele assunto assim. A série, inclusive, que tinha nessa editora era um colégio para meninas problemáticas. Era um colégio interno, onde a família internava a adolescente que tinha aprontado um monte de coisa e a família já não sabia mais o que fazer. Então, botava as meninas lá nesse internato, acho que o nome do internato era St. Mary, e uma se apaixona por um professor. A gente já andou falando sobre isso aí, desse relacionamento de pessoas que têm autoridade com uma. Não chega a ser pequenas porções, porque são adolescentes, mas assim, 17, quase 18. É sempre o quase, entendeu? Porque entra no proibido, né? Uma outra se apaixona pelo tutor dela. O pai ou a mãe morreu, e aí a pessoa que fica responsável por ela e pelo dinheiro dela não é um cara velho, porque ela achou que o tutor dela era um cara com mais de 50 anos, mas esse cara com mais de 50 anos já tinha morrido, e em testamento passou a tutoria da menina para o filho. E aí o filho tem em torno de 25 e 30 anos, a menina tem 17, 18, é claro que vai rolar alguma coisa. Então, são esses tipos de tabus. E as cenas são muito descritivas, tá? A mão naquilo, aquilo na mão, a boca não sei aonde, e beijo de desentupipia, e enfia o dedo não sei aonde, e aquelas palavras tremendamente chulas, porque o seu negócio cheira baunilha, e tem gosto de mel, e como é que é? A gruta escorregadia para baixo, tá? Então, elas sentiram o seguinte: bom, a minha clientela, as minhas leitoras, sabem o que eu escrevo, curtem o que eu escrevo, fazem boas resenhas, por que não ganhar em cima disso? Trabalhando em cima do fetiche. Uhum. A gente também já conversou sobre isso no nosso episódio falando sobre a fama dos livros eróticos, em que eu sempre falo e vou continuar falando. Esses livros são vibradores mentais. São, A única diferença é que, em vez são. de você pegar o aparelhinho, lubrificar e preencher os seus Usar. buracos, você vai imaginar tudo ali com riqueza de detalhes, vibradores orais. Então, ela só dá uma ajuda. Você não quer saber como é que eu imaginei o meu herói lindo, maravilhoso, 2 metros, largo, louro, pausudo, peito cheio de cabelo, nananana, uma moto, ele só veste jaqueta toda preta, todo de cor. Ela manda, né, contrata uma gravurista, uma desenhista e vende, gente. Vende. E elas estão Vende. ficando cada vez mais ousadas, porque agora as cenas não são cenas só de beijo, sensuais, são Não. cenas sexuais. Os links estão aqui. Se você quiser ver, né? Você vai ver que é pornô mesmo. Eu acho, tá? Principalmente o membro masculino está de fora, em Uhum, algumas delas. uhum. Para provar que o cara é maior do Tá que o de William fora, Harry. tá de fora ou tá entrando? Exato. É o famoso senta, senta, senta. Senta, Então, senta, senta. a Moira falou, uma aposta entre as autoras nacionais. Bom, se isso ainda não acontecer agora nessa Bienal, porque já está muito em cima para as gravuristas fazerem o desenho para gráfica e tudo mais,
pode ter certeza que a partir de agora vai virar moda no Brasil, porque elas vão fazer isso. Eu vou te falar, eu posso, né, estar vivendo no fundo de uma caverna e eu que só descobri isso agora. E todo mundo já pode estar sabendo, já está com tudo pronto. Pro mês que vem, né? É minha aposta. Eu acho que vai rolar bastante. Te conto. Condeno? Não. Não. Cada um faz o que quiser, o dinheiro é de cada um. Se você trabalha para comprar, eu trabalho para comprar meus livros. O E tipo assim, de livro né? que eu leio, eu sei que tem um monte de gente. A Moira morre de rir com meus livros de Alien. Para mim é um ótimo investimento. É assim, olha, eu acho que tudo é gosto, tá? Sim. Sabendo que a gente tem um limite, que na verdade a gente tenta descobrir que limite é esse. E até que ponto é erótico, a partir de que ponto é crime. E a gente falando assim pode parecer óbvio, mas a linha fica muito esfumaçada. É Sim. difícil. Mas que não seja crime, eu adoro um livro que tem. Adoro. Exato. E até a coisa que não tem história nenhuma, que é só. Adoro também, acho que descansa a cabeça. Algumas dessas gravuras aí, que o link vai estar aqui embaixo, é na capa, mas a grande maioria prefere ou botar um card dentro ou fazer naquela parte aqui do livro, né? Essa parte assim, né? Porque aí pega também uma imagem inteiriça de 2 páginas. Guarda a capa. Ter esse tipo de imagem de um livro que foi vendido para uma pessoa maior de 18, é aquela coisa, né? Era que nem antigamente as pessoas que iam na banca de jornal comprar uma Playboy, comprar uma Penthouse, comprar não sei o quê. Entendeu? Tem 18 anos, meu amor, o que você vai fazer com essa revista não é problema meu, né? A editora e o jornaleiro querem vender, né? Mas o que a gente está falando é que a história traz assuntos tabus, assuntos de familiares se pegando, familiar mesmo, tá? Do tipo genitor pegando a filha, ou então é professor pegando aluna, o tio pegando sobrinha, entendeu? Coisas assim, que geralmente a menina está numa idade limite, tá? Do tipo até assim, a história começa ela com 17, hoje ela faz 18, pronto, já passa a régua. Entendeu? Deu meia-noite, ela fez 18, meia-noite e 1, ela já está sendo comida, tá? O negócio é assim, né, Flash, tá? E o problema é essa coisa dessa hierarquia, né? Quando realmente não entra coisa do parentesco familiar, praticar esse tipo de coisa, que aí a gente sabe que é crime, né? Estão tentando não transformar isso mais em crime, bate na madeira, mas por enquanto ainda é crime. Então, aí a gente fica naquela assim, ué, mas o povo quer ler. Quer dizer, essa é a justificativa delas. Como foi a justificativa daquela autora que a gente trouxe no clubinho? Tem público para isso, eu escrevo o que o público quer ler. E o nível... Agora que tem, tá? Aí você tá pensando assim, ai, mas isso não tem no Brasil, não. Tem muita coisa no Brasil. Então. Tem pessoas lá fora, tá? Não vou dizer aqui no Brasil, mas eu até acredito que tem alguma pessoa brasileira que mora lá fora que geralmente usa pseudônimo, tá? Porque aí é uma coisa extremamente séria, assim. Pessoas que só escrevem esse tipo de livro. São livros geralmente tremendamente curtos, não tem um enredo muito elaborado. Todo livro é direcionado para a cena do Fuki-Fuki, tá? Tudo. Então, assim,
completamente escrachado, de pai com filha, tio com sobrinha e nananana, porque é um tabu incés, vocês entenderam. E a pessoa, então, cria um pseudônimo. Esse tipo de livro não vende nessa maior plataforma, mas existem plataformas que permitem esse tipo de venda para você comprar online. E elas fazem livros, assim, seriados. Existe, assim, livros brincando com papai. Vamos dizer assim. Livro 1, livro 3, livro 4, livro 5, livro 30. Entendeu? Porque são livros fininhos. Assim, basicamente são cenas. Tem um... Eu vou ter que contar, porque sim, eu li. Sim, eu li. Eu fui pesquisar esse tipo de coisa. Tem um que o cara é o presidente dos Estados Unidos e pega a filha. Pior que verdade, né? Absolutamente. Se você fica, gente, sabe? Aí, olha, gente, rola de tudo. Tem uns que trabalham em cima da hipnose. A menina faz, mas não sabe o que está fazendo porque ela foi hipnotizada com uma palavra-chave. Gente, olha, É essa isso que eu estou te literatura... falando. Qual é a linha do erótico para o crime? Nesse caso não tem mais. E eu fui assim, porque eu fui na curiosidade. Gente, eu trabalho com livro, né? Eu falei, qual é o apelo desse tipo de livro? Porque é um livro fininho. São livros. E outra coisa, esses autores ou autoras, que na grande maioria é nome feminino, então acho que são mulheres mesmo, né? Ganha pela quantidade, porque o livro custa menos de $1. Custa tipo 99 cents ou $1, 1,30. Então, é muito barato para ajudar no vício. A pessoa que é viciada nesse tipo de leitura, ela gasta sem sentir. Joga lá no cartão de crédito e vai comprando, porque é só $1, né? É. E tem todo tipo de história tabu mesmo, pesada. Não é só professor com aluno, não. É coisa de família mesmo. Tá? Isso quando não tem a suruba de Pai, Filho, Espírito Santo pegando uma menina só. Então, deixa eu te falar. Então, a nossa aposta para a Bienal, então, são esses cards totalmente proibidão, que isso rola, tô te dando um serviço aqui. Se tiver 3 pavilhões, isso vai rolar lá no terceiro pavilhão. Se você está querendo um desse... Mas, dando uma dica, independente de você não gostar desse tipo de literatura, se você for na Bienal, apoie os autores independentes, tá? Vai lá, conversa. Chega para a pessoa e fala assim, não conheço o seu trabalho, o seu livro. Você pode se vender para vender o seu trabalho? Que ela vai fazer uma sinopse, não sei o quê. E aí você julga pelo tipo de literatura que você gosta, de apoiar aquela pessoa comprando o livro dela, né? Geralmente não são muito caros, ela faz uma quantidade limitada, porque ela tirou do próprio bolso para fazer, né? O lucro, se ela tiver, às vezes, gente, o lucro de uma autora independente é R$2. Ia falar que é R$1. Já fiz muito. Entendeu? Às vezes é R$1, assim, em cima do gráfica, isso, capista, revisor, isso, assim, não sei o quê. entregando na mão, porque se tiver que mandar para alguém, você paga para a pessoa ler, porque tem frete. Exatamente. Então, assim, se você for na Bienal, dá um apoio para esse pessoal independente, tem muita gente boa lá no Pavilhão Verde, né, que é geralmente o verde, muita gente boa que escreve romance de época, suspense, romance contemporâneo, nem todo mundo escreve só safadeza e erótico, tá? Tem muita gente que escreve comédia, né, o famoso Hong Kong. Então, assim, apoie, porque tem muita gente boa, querendo achar uma editora, mas foi o que eu falei, não tem lugar para todo mundo. Falou?
Me fala aí, se você ficou animadinho, se você quer esses cards, quer ler essas histórias, e se você vai na Bienal, o que você espera encontrar lá? Fala aqui, vamos conversar. Falou? Beijinho, tchau, tchau.